Amém, igreja? Eu sei que o pastor já orou, mas eu vou pedir para o meu esposo orar por mim, amém? Ele é meu sacerdote e eu estou debaixo da cobertura dele. Ainda que Satanás queira desfazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Amém, irmãos? Vamos estender a mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, te damos graça, Senhor, por esse dia, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória, com a tua graça. Abre os céus sobre esse lugar, Senhor. Te pedimos, Abba, afasta toda a potestade, todo principado, toda seta de Satanás, Senhor. Todo fardo do inferno, Senhor, seja aniquilado agora, Senhor. Acampa teus anjos nos quatro cantos dessa igreja, com a espada desembainhada, Senhor. Levanta muralhas de fogo, Senhor. E enche esse lugar, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, Senhor. Que haja cura, que haja restauração nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sobre cada família, sobre cada sacerdote. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Espírito Santo. Usa e enreda tremendamente, Senhor. Oh, Pai, dá sabedoria do alto, Senhor. Da ousadia, da autoridade no teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Pois tu és o Rei dos reis, o Santo dos santos, Senhor. E não há outro Deus além de ti, Senhor. Cobre-nos, Senhor. Cobre as nossas crianças, Senhor. Esconde elas debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Não deixe que nada venha tirar a atenção desse culto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar atentos à palavra, Senhor. Que nós possamos receber no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. A paz do Senhor. Boa noite para vocês. Eu me chamo Henrietta. Nós somos de Penha, Santa Catarina. Trabalhamos com crianças no ministério. E nas vezes que o Senhor nos dá a oportunidade, nós afiamos a espada e compartilhamos aquilo que o Senhor tem nos revelado também no nosso secreto. E eu queria impartir uma palavra que o Senhor ministrou comigo há uns 3, 4 meses atrás. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém, igreja? Lucas 8, 40 fala assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Agora você pode ir para o versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa na casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Até aqui. Amém? Essa palavra o Senhor ministrou comigo um dia que nós estávamos na igreja e a gente também recebe as nossas crianças para orar. Mas um dia a gente estava numa situação que haviam duas crianças brincando na frente do altar. O nosso altar ele é um pouco alto assim. E haviam duas crianças brincando.
E o meu esposo, ele foi advertir, porque a brincadeira que eles estavam fazendo poderia machucar a outra criança. E quando o meu esposo chamou a atenção deles, os advertiu, não com rispidez, mas para cuidado deles, o Senhor ministrou comigo como tocamos nas crianças. E naquela semana a gente tinha uma reunião com os nossos líderes, com a nossa equipe de obreiros, e aquilo ficou muito no meu espírito, como tocamos nas crianças, como tocamos nos nossos filhos. E essa palavra lá ficou latente, queridos, e o dia que eu fui estudar ela e que o Senhor permitiu que eu compartilhasse com a igreja, o Senhor trouxe mais coisas a respeito dela. Mas quando eu fui ler a respeito de Jairo, quem fez o pedido para Jesus foi Jairo. Foi um sacerdote, foi um líder. Ele era um homem de autoridade na cidade. É como se ele fosse o pastor dessa igreja hoje. Certo? Se a gente for traduzir nos dias de hoje, ele era o pastor. Ele era conhecido pela cidade. E por um momento, queridos, ele teve que reconhecer que Jesus era maior do que a autoridade dele. Por um momento, ele teve que se submeter à autoridade de Jesus e reconhecer que ser sacerdote, que ser pastor, de nada adiantava. Que ele precisava que Jesus entrasse na casa dele e tocasse na filha dele. E às vezes, nós achamos que os nossos cargos ministeriais são mais importantes do que a nossa casa. E daí nós não queremos expor a nossa vida, como a nossa casa está, porque eu sou o pastor, porque eu sou o diácono, porque eu sou o presbítero, e eu ocupo um cargo muito importante dentro da igreja. Então eu não posso expor a fragilidade da minha casa. Mas esse homem, ele entendeu que a filha dele era mais importante de quem ele era diante da sociedade. E até chegar aqui, Satanás tentou deturpar tudo isso. Então a minha casa, ela não é perfeita. Eu não sou perfeita, o meu esposo não é perfeito, a minha filha não é perfeita. E nós não escondemos o nosso pastor, que nós até chegarmos aqui, nós saímos do hotel tribulados. Porque o altar é do Senhor e Ele sabe como eu me encontro. Porque eu sei o que a palavra pode fazer. E Satanás, ele é astuto. Então, quando nós reconhecemos que nós nada podemos, que esse lugar aqui, ele é santo, santo, santo. E às vezes eu entro aqui de qualquer jeito, às vezes eu estou com o meu esposo ou com a minha esposa, obrigado, mas eu estou aqui porque eu tenho um cargo. E às vezes eu nem passo para o pastor, ó pastor, hoje eu não estou bem. Eu e minha esposa não estamos bem, hoje nós não podemos servir, porque o meu cargo é mais importante. Acaso o Senhor não sabe como está a sua casa? Que ela está enferma? A palavra do Senhor diz que nada fica em oculto. Nada. Ele traz para a luz tudo que está em oculto. A seu tempo, o Senhor, ele vai revelar se há alguma enfermidade na sua casa. Seja matrimonial, seja com os seus filhos, seja com a sua própria vida. Ao seu tempo, o Senhor, ele vai trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que está doente na sua casa. Mas eu preciso querer expor isso diante dos homens e diante de Jesus. Jesus, ele não nos acusa, mas ele traz para fora aquilo que ele precisa curar em nós. Então, às vezes a gente não quer trazer para fora, a gente não quer trazer a nossa vida, a nossa situação, porque eu estou me expondo. Mas quando eu trago para fora, quando eu exponho, Jesus pode entrar e pode curar. E pode libertar. Então, o primeiro ponto, queridos, é que Jairo se despiu de quem ele era, da sua autoridade, do seu encargo ministerial, para dizer: Jesus, eu preciso de ti na minha casa. A minha filha está enferma. Eu não sou nada sem o Senhor. Apesar de eu ser o pastor dessa casa, eu tenho fragilidades. O pastor Kleber, a pastora Cris, têm fragilidades, eles têm humanidades. E muitas vezes a igreja, queridos, acha que eles são super-heróis.
que os homens de Deus são super-heróis, que eles não vão ter o dia mal, que eles também não vão passar por dificuldades, que vai ter dia talvez que eles não vão querer escutar ninguém, porque eles precisam também estar aos pés de Cristo. Mas a gente acha que eles são super-heróis. Às vezes eu acho que, porque eu tenho um cargo, não, eu não posso ter fraquezas, eu não posso ter dificuldades. A palavra do Senhor diz que quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus que nós temos fraquezas, porque a nossa fortaleza está em Cristo. Porque se nós fôssemos fortes o suficiente, nós não precisaríamos de Cristo. Ele não precisaria entrar na nossa casa. Amém? Aleluias. Vamos para frente. Eu perguntava para o Senhor quando eu orava nas minhas orações: Senhor, por que o Senhor vai nos levar em outro estado? O que o Senhor vai fazer conosco lá? Essa é a primeira vez, queridos, que nós estamos ministrando fora da nossa casa. Que o nosso pai nos trouxe, a nossa mãe nos trouxe. Né? Obrigada, pastores, pela oportunidade. Mas louvado seja Deus que no avião, quando eu vinha e eu olhava para o céu, eu dizia: Senhor, o que o Senhor está oportunizando? Quando a palavra diz do Senhor que eu que sei que pensamentos que tenho de vós. Os meus sonhos são maiores que os seus sonhos. Queridos, quando eu me converti, talvez vocês também pensassem isso. Aonde o Senhor vai nos levar? Nós não podemos imaginar o que Ele vai fazer com as nossas vidas. Nós não podemos dizer, né, quão insondáveis são os seus pensamentos. Então a gente às vezes olha para nós e pensa assim: eu não vou ser nada. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada para dar. Você pensa muito pouco. Porque eu é que sei que pensamentos que tenho de vós. Eu digo: Senhor, quando alguém dissesse para mim: olha, filha, eu vou te levar para um outro estado para você ministrar a tua palavra. Ou se alguém dissesse para mim: um dia eu vou te ungir, pastor, eu vou dizer: mentira. Porque jamais isso passou pela minha mente quando eu me converti. Jamais eu tinha os pensamentos de onde o Senhor colocaria eu e meu esposo. Jamais. E eu agradeci ao Senhor, porque eu disse: meu Deus, Pai, o Senhor está indo além daquilo que nós podemos alcançar, né? E louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória a Ele. Então, nós estamos aqui por dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando a gente sentou para almoçar, um tempinho que a gente conversou com a pastora Cris, e no carro, quando a gente vinha com o irmão Jairo, é Jairo, pai? O irmão que nos trouxe? Júlio. E eu disse: irmão, tem muita criança na igreja? Tem muita criança na igreja. Eu disse: glória a Deus. E eu fiquei pensando comigo: quanto é essa muita criança, né? E quando a gente sentou para almoçar com a pastora, e ela começou a compartilhar um pouco do movimento da igreja, eu disse: Senhor, eu estou entendendo, porque o Senhor nos trouxe aqui, e porque essa palavra. E eu disse: amém. Então vamos para frente, porque eu creio que o Senhor vai mexer uma chave. Amém. Eu gosto de pensar que nós somos ativadores. E eu creio que aquilo que o Senhor tem dado a mim e ao meu esposo, ainda que muitas vezes o meu esposo diz assim: mas eu não faço nada. E eu sempre digo para ele: não precisa fazer nada, fique do meu lado. Né? Eu sou formada em pedagogia e quando eu me converti em 2009, eu já não atuava mais na área da educação, mas o meu pastor, que é o pastor Clava, que é o do Ministério Infantil da sede, eles lá faziam um trabalho de consolidação com as pessoas. E numa tarde que era a apresentação do Ministério Infantil, ele apresentou a equipe dele, ele disse: olha, irmãos, se alguém que está aqui tem chamado ou tem dom para trabalhar com as crianças, por favor,
venha nos ajudar, venha fazer parte da nossa equipe. Aí eu olhei para o meu marido, uma coisa mexeu dentro de mim. E ele disse assim, ó, tu quer ir, tu vai. Irmãos, eu não conhecia a Bíblia. A minha educação, ela é católica. Eu vou dizer para vocês, eu louvo a Deus pela minha formação, pela minha base que os meus pais me deram. E eu não sabia quem era Jonas, quem era Daniel, quem era Davi, não sabia nada. As crianças sabiam muito mais do que eu. E eu fui. Amém? Com a cara e com a coragem, com a disposição, com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. A minha vontade de servir o Senhor. Com aquilo que eu tinha. Não é o canudo que me faz ser importante. Não é eu ter teologia que me faz importante. Mas é aquilo que está dentro de mim, que o Senhor colocou dentro de mim. Amém? Porque às vezes eu posso ter teologia, mas eu não tocar em ninguém. E ali o Senhor começou a fazer uma obra e a gente começou a se dedicar ao ministério. Logo mais o meu esposo veio me ajudar. E é tão impactante, queridos, a presença do homem na sala que as crianças se submetem à autoridade. E às vezes eu digo assim, marido, abre a voz, só fala. Porque ele é minha cobertura. Então eu preparo os materiais, ele me ajuda, ele trabalha com as crianças maiores na igreja. Nós estamos agora, final de outubro, preparando um retiro da igreja. E o Senhor tem feito grandes coisas. Mas Satanás, ele sempre é o acusador, pastor. Ele sempre vai tentar desanimar. Né? Como eu falava para o João ontem. Vai ter dia que você vai querer vir, a sua esposa não vai, e vice-versa. E assim vai ser, e a gente vai se fortalecendo. A gente saber que Deus está no controle de todas as coisas, né? Amém? Então, quando Jairo pede, Jesus, entra na minha casa, porque a minha filha já passa mal, está passando mal, já estão falando que ela está morta. Queridos, eu penso que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas funções, com o nosso trabalho, com o nosso profissional. E às vezes os nossos filhos estão perecendo dentro do nosso lar. Talvez essa menina já apresentasse quadro de alguma enfermidade, mas ele estava preocupado tanto com a congregação dele, que ele não percebeu que a filha dele estava doente. Às vezes estou tão preocupado com o ministério, com meus encargos, e os meus filhos estão doentes. Ou a minha esposa não está bem, ou meu esposo não está bem. Aí às vezes preciso alguém perecer, para que eu acorde e peça, Jesus, entra. Então, por favor, igreja, não ocultem nada da sua liderança. Não ocultem a sua humanidade, a sua debilidade, a sua fragilidade, a sua dificuldade. Não oculte, porque do Senhor nada fica oculto. Traga para a mesa, meu Deus, assim, coisa linda, assim, eu fiquei hoje muito encantada com vocês, assim, né? A maneira como vocês se tratam. Então, nesse lugar precisa ter cura. Precisa ser exposto à fragilidade de vocês. Para que a casa de vocês seja curada e a casa de vocês seja como uma torre forte. Eu gosto muito de usar isso com a nossa equipe. Porque uma torre forte é como um farol que vai iluminar parte da cidade, que vai conduzir outras famílias. Porque se eu quero edificar gerações, o nome da igreja de vocês ele é muito profético. Como eu vou edificar algo se a minha casa não está edificada? Então tudo começa de dentro para fora. Amém? Então Jairo, ele precisou voltar para dentro, para o lugar que estava enfermo, para restaurar um ambiente que estava enfermo. Queridos, e quando Jesus ele entra na casa deles, ele diz, não temas, crê somente e ela será salva. E havia algumas pessoas já ali chorando, pranteando aquela menina. E Jesus disse assim, ó, sai.
sai todos que estão chorando, todos que estão pranteando, os incrédulos, que achavam que Jesus não podia fazer mais nada. E ele diz: deixa Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe. Amém? Deixa Pedro, Tiago, João, o pai, Jesus. 5 fala de governo e a mãe fala da igreja. Quem sustenta a criança são os 5 ministérios e a igreja. E quando eu fazia a leitura dessa palavra ontem à noite, o Senhor ministrando comigo enquanto eu estava deitada, e olhando a movimentação dessa igreja, pastora, e o Senhor falou comigo assim: você é a mãe, o pastor Kleber era o pai. O Senhor Jesus, ele precisa saber quem é Pedro, quem é Tiago e quem é João aqui nessa igreja. Porque há pessoas que vão olhar para as crianças desse contexto, desta realidade, desta comunidade, e vão dizer assim: não adianta fazer nada. Elas não vão frutificar. Elas não vão gerar nada, porque a casa delas é assim, assado e desse jeito, e não vai mudar. Porque os pais não vêm para a igreja, porque a realidade delas é muito difícil. Esses são os que estão dizendo: não adianta Jesus vir. Entende, pastora? Mas eu quero perguntar à igreja: quem é Pedro, quem é João, quem é Tiago? Que vai ajudar o pai, a mãe, a tocar nessa geração. Amém? Eles estão enfermos? Estão. Eles estão carentes? Estão. Eles voltam para casa, a realidade deles é outra? É. E daí? Nós vamos dizer: não adianta Jesus vir. Ela já está morta. Aí, pastora, quando uma menina acorda, o Senhor Jesus fala assim: dê de comer. O que você falou para mim? Que às vezes eles vêm só para comer. Dê de comer. Dê comida para eles. Quem está sustentando eles? A igreja de Cristo. Amém? Amém? Não importa. É a mãe. A mãe é a igreja. Quem sustenta é a igreja, não é a prefeitura. Amém, João? Vocês têm todo o perfil, queridos. É muito fácil eu dizer: eu quero ser pai de gerações. Mas eu quero dizer quem que vai ser Pedro, João e Tiago. Que vai ver, queridos, aquela sala pegando fogo lá em cima. E vai dizer: senta aí, fica quieto, obedece. Eu olhava para mim, eu disse: tia, eu quero fazer xixi. Eu disse: agora, olha pro tio, pergunta pro tio aí, ó. E ele disse: não, pastora, ele já sabe que a regra é fazer xixi antes de subir. Autoridade. Assim, queridos, o ministério infantil ele é muito difícil na igreja. Ele já é difícil com os filhos dos pais que estão na igreja. Quem dirá daqueles que os pais não estão na igreja? Que não praticam aquilo que a palavra diz que está em Deuteronômio. Assentado, deitado, caminhando em todo o tempo. Não é assim com os nossos filhos? Vou pegar a frase da minha pastora que diz que é como uma gotinha, como uma goteira. Tum, tum, tum. Não é assim a educação dos nossos filhos? Não é todo dia? Quando sai da escola, sentado, quando está no mercado, quando está deitado, quando está dando banho. Todo tempo a gente está ministrando sobre os nossos filhos. Então, todo tempo a gente está inculcando no coração da criança a palavra do Senhor.
Isso é uma característica da minha igreja. E a de vocês, queridos? Totalmente inverso. Então eu vou dizer para vocês que o papel de vocês é mais intenso ainda. Vocês têm um papel muito mais importante ainda. Talvez quando vocês pensarem em colocar o nome dessa igreja, edificando gerações, talvez vocês não tinham a proporção do que Deus ia fazer, hein, pastor? Agora já foi. Vocês se colocaram na brecha. Agora vocês vão dar de comer. Vocês vão dar comida física que mata a fome. Vocês vão dar, porque esse é o papel da mãe. Esse é o papel da igreja. Mas vocês vão alimentar o espírito delas. E a gente falava sobre a semente. Os incrédulos vão olhar e vão dizer assim, mas eles não vão dar nada. Eles vão ser igual o pai e a mãe. Você já profetizou, você já declarou que ele vai ser igual o pai e a mãe. Por que você não diz que ele vai ser diferente? Por que você não diz que ele vai ser um profeta? Por que você não diz que dali pode sair um médico? Por que você não diz que dali pode sair um advogado? Queridos, o poder está na nossa palavra para tocar na vida deles. E o nosso papel é fazer eles acreditar que eles podem. E eles podem sim, porque Davi pôde. Davi era rejeitado, era excluído pelos seus. Não foi chamado para a mesa, mas foi chamado pelo pai. E por que ele não pode chamar uma dessas crianças? Por que ele não pode levantar elas como um pastor? Será que não pode ser pastor ele fazer aquilo que ele fez com você, como você disse, me trouxe para o lugar que mais me fez sofrer? Para quê? Para remir uma geração. Para tocar numa geração que Satanás quer roubar. Então, queridos, a minha pergunta hoje para vocês, equipe ministerial, que caminha do lado deles, quem vocês são hoje? Olhem para vocês. O que tem pulsado no coração de vocês? Talvez nem todos, queridos, vão ter a capacidade de subir para ministrar lá em cima. Nem todos vão ter esse chamado. Mas todos têm chamados para a paternidade e maternidade. Todos têm um chamado para abraçar. Todos têm chamado para tocar. Todos. E isso não é difícil. Mas eu não recebi. Meu pai e minha mãe não fez isso comigo. É como o irmão falava. Eu cresci sem o meu pai. E daí? Você recebeu um pai que é o pai de todos os pais, que é o Abba Pai. E ele te deu tudo que ele podia te dar. Então por que você não vai dar? Se você recebeu essas crianças, aquilo que vocês têm recebido de Deus. Impartam com elas a verdade. Nas suas orações profetizem sim. Que por mais difícil que seja o cenário, que elas vão voltar para as suas casas. Senhor, ajuda elas. No nosso último culto das crianças, um dos meninos do nosso projeto que a gente tem da igreja, e o Senhor tem nos direcionado a orar com eles sobre cura e levado eles a orar uns pelos outros, as crianças mesmos, porque, queridos, se eles não são puros, eu não sou. Eles são puros de coração. Ainda que todo o contexto que eles estão vivendo não seja um contexto de pureza. Ainda que eles já estejam, às vezes, aprendendo, enraizado neles, a iniquidade e a maldição dos pais, ainda assim, há pureza sobre eles. Então, quando esse menino ele pediu para mim, pastora, ora pelo meu padrasto.
porque ele fala muito palavrão. E ele disse para mim que ele tem 7 demônios. E eu fiquei assustada assim, irmãos, e eu disse, meu Jesus. Aí uma outra menina disse assim, pastora, eu quero orar pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles estão brigando muito. Qual foi o pedido de orações ontem na sala, né, João? Eles não pediram coisas, queridos. Eles pediram, toca na minha família. Toca no meu pai. Ora pelo meu pai, que está assim. Ora pela minha mãe, que está assim. Você acha que o Senhor não vai atender o desejo puro desse coração? Será que Ele não vai ter prazer em atender esse desejo? Quando que muitas vezes o nosso desejo egoísta é, Senhor, me dá, me dá, me dá. Ele vai atender o desejo de quem? Meu ou dos puros de coração? Ele vai atender em nome de Jesus os desejos dos corações das crianças. Mas é preciso que Pedro, João e Tiago, que caminham ao lado de Jesus, intercedam por elas. Eu creio que eles não estavam ali à toa. Então vocês são os intercessores que o Senhor levantou por essa comunidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez, pastor, eu disse, meu Deus, Senhor. Talvez os murmuradores vão sair. Talvez aqueles que não acreditam, queridos, vão sair. Porque quem faz a obra não é nós, é o Espírito Santo. Talvez algumas pessoas vão começar a olhar e vão dizer assim, para que eles estão fazendo isso? E elas vão começar a sair, pastora. Porque elas não acreditam na próxima geração. Elas acreditam que Deus tem que fazer para mim, não para a próxima geração. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para a próxima geração. Eu estou fazendo para minha filha. Eu estou fazendo para a próxima geração. Aquilo que eu estou aqui, queridos, hoje, com dificuldade, pisando na cabeça de Satanás, às vezes, muitas vezes, sofrendo, não é por amor de mim, pela minha necessidade, é porque eu sei que a minha filha, ela vai muito além de mim. Os nossos filhos, eles vão voar. A palavra do Senhor fala, quer dizer, eu nunca vou falar para vocês qual é o versículo, qual é o capítulo, porque eu não memorizo, amém? Mas está na Bíblia, fica tranquilo que eu leio a palavra. O Senhor diz no livro de Salmos, né? Que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Homens, guerreiros, filhos, flechas. Quem conduz? Por isso é tão importante o papel do homem dentro da igreja. Por isso eu digo que é tão importante o homem na sala. Porque eles precisam ter um padrão de masculinidade e um padrão de feminilidade. Porque a mãe, quando ela pega o bebê, ela pega assim, né? Contra o peito, ela olha, né? Ela cuida, ela acaricia. O pai, ele pega assim em pé, não pega? Assim, de frente. Por quê? Porque o pai, ele está sempre o quê? Impulsionando o seu filho. Por isso que o pai é o guerreiro que impulsiona o seu filho. Por isso que a mãe é a que supre. Por isso que o pai, queridos, ele que vai ter que se submeter, ele que vai ter que se humilhar, diz, Jesus, entra. Mas muitas vezes a gente está vendo a igreja cheia de mulheres. E os bonitão não querendo se posicionar. Satanás está nesse negócio. Por quê? Porque quando o carcereiro se converteu, quem se converteu junto? Toda a sua casa. Quando um homem se converte verdadeiramente, toda a sua casa se converte. Todos são tocados. Então comecem a orar pelos pais dessas crianças, pelos homens que governam as suas casas, para que eles sejam libertos, para que eles sejam tocados, para que o Senhor possa adentrar as suas casas e os seus filhos possam ser curados e uma geração possa ser edificada.
Fácil não vai ser, pastora, não vai ser fácil. Porque vocês vão ter que renunciar a algumas coisas de vocês. Mas igreja, também ajude. Seja o suporte que eles necessitam. Porque eles não vão conseguir sozinhos. Havia Pedro, João e Tiago. Então ajudem. Entendam o chamado profético dessa igreja para esse tempo, para essa comunidade. Ele vai muito além do que vocês estão vendo. É como eu falei no começo, a gente às vezes não consegue alcançar aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, não é verdade? A gente pensa assim, o Senhor vai tocar neles e a gente vai dar comida para eles e vai suprir a necessidade deles e tá bom, né? A gente pensa assim, e é só isso. Não é só isso. Tem muito mais que o Pai vai fazer. Aleluia. Amém. Saiu tudo fora daquilo que estava escrito, e glória a Deus por isso. Amém. Apresentem Deus para eles. Outro dia nós conversávamos e que muitas vezes os pais, eles vêm, consagram os seus filhos, apresentam os seus filhos, fazem uma cerimônia. Vocês fazem assim aqui, né? Isso? Apresentam um filho. Está aqui, Senhor, te consagro. Né? É Manu, né? Malu? Ela é tua, Senhor. Amém. E daí quando sai daquela porta, quando vai para casa, quem é esse Deus? O que esse Deus faz? Não ministra com seu filho, não ensina ao seu filho, não compartilha da palavra, não contesta. Às vezes, querido, a gente vai em casas. Eu vou falar, né? Porque eu sou educadora, daí assim, eu sempre comprei muitos livros para minha filha de histórias. A gente foi no shopping hoje e meu marido olhou os livros e eu já doida para comprar porque as figuras eram diferentes, mas eram as histórias que a gente já tinha em casa. Eu disse, então não precisa, e a gente já leu todos, né? E às vezes a gente vai numa casa que tem crianças e às vezes os pais não têm um livro de história bíblica, mas tem N filmes, coisas que não são bíblicos. Às vezes nós investimos tanto em brinquedos grandiosos ou na nossa casa, e às vezes não investimos em coisas pequenas que vão edificar a vida dos nossos filhos. Um livro, um jogo. Nós temos a nossa filha, a gente tem edificado muito, a gente tem um jogo bíblico de cartas, e ela pede constantemente, ela aprendeu a ler. Vamos jogar? Queridos, e ela está craque, ela já sabe um monte de coisa da Bíblia. E isso é que a palavra está dizendo. Inculca na criança. Isso é o papel de quem? Dos pais. Então, invistam na sua casa, nos seus filhos. É mais fácil a gente dar o celular. O celular, às vezes, ele nos ajuda em muitas situações. Mas os jogos, os livros, eles vão instruir os nossos filhos. E nos fazem estar próximos com Ele. E nós mostramos quem Deus é na nossa vida. Amém? Aleluia. Pastora, para encerrar, 7h30 outra administração, vai ter pausa. Amém. Deixa eu dizer, o celular do pastor. Outra coisa que o Senhor tem ministrado comigo, queridos, é que nós temos uma tendência a comparar comportamentos dos nossos filhos. A Luísa e a Letícia, elas são bem amigas. Elas passam bastante tempo junto, elas só não moram na mesma casa. Elas estudam juntas, elas têm um pouco de diferença de idade de meses, mas elas não são iguais. Elas têm temperamentos diferentes. Eu e a pastora não somos iguais.
Os nossos esposos não são iguais. Nós não falamos com a mesma conotação de voz. A minha filha diz assim para mim: por que você está falando alto? Eu não estou falando alto. É o meu jeito de falar. Aí a minha pastora, ela fala mais baixinho. Aí a Luísa, ela vai falar baixinho. E a Letícia fala... E daí eu olho para o filho para a criança. Meu Deus, que criança mal educada. Que criança que faz assim, que fala assado. Que criança desse jeito, que criança que bate. Que criança ríspida, que criança assim. Ou que criança é tão quieta. Não fala. Você já olhou para o pai e para a mãe? A palavra do Senhor diz que os filhos fazem o que vem os filhos. Os filhos fazem o que vem os pais fazer. Então a Letícia, ela é reflexo do meu lar. Ela vai ter uma maneira de falar, uma maneira de se expressar, de se comunicar. A Luísa, ela tem outra maneira. Mas às vezes a gente olha e diz assim: por que você não é igual a filha do fulano? Por que você não é igual a do Beltrano? E você fica olhando assim, né? Por que a minha filha não é assim? Você já olhou para você? Como você fala, como você se expressa? Um tempo atrás, eu estava um pouco estressada, um pouco agitada, que eu quase não sou, tá, irmãos? Aleluia. Aí, marido. Meu marido também, quando ele fica nervoso, ele bate os pés, assim, Aleluia. E eu estava estressada, não era minha filha que estava estressada. E qualquer coisa que ela fazia, eu falava alto, ela falava, sua chata. E daí, ela começou a me chamar de chata. Quem começou? Foi ela ou fui eu? Fui eu, irmãos. Eu não estava bem. Então, às vezes, a gente acha que o problema está na criança. O problema está em mim. Eu estou tribulado, eu estou agitado, eu estou sem paciência. E daí eu não consigo dar a devida atenção para o meu filho. Não consigo parar para ouvir, para escutar, para tocar, para abraçar. Então o problema está em mim. Então às vezes a gente quer que o nosso filho se pareça com o do vizinho. Parece que sempre é melhor, a criança é mais educada. Mas eles são o nosso reflexo. Ontem eu tive uma visão. Qual é o reflexo dessas crianças? Elas voltam para casa e elas veem e o quê? Elas vão reproduzir o que elas veem. Eu escuto palavrão? Eu vou falar palavrão. Eu escuto xingamento? Eu vou falar xingamento. Uma situação que a gente viveu com as crianças, com essas crianças que o meu marido foi adverti-los, e nós estávamos tendo problema com essas duas crianças. Uma falta de educação, conheciam a palavra tremendamente, filho de crente, mas chegava na salinha, desrespeitava os professores, bem alheios. Assim, irmãos, olha, uma falta de educação. Disse, Jesus, e daí veio dois casais, 2 obreiros reclamar para mim. Eu disse, ai, Senhor, eu vou ter que conversar com essa mãe. E eu fui conversar com a mãe, queridos. A mãe, eles não são membros da igreja, mas é uma pessoa que eu conheço. E eu disse, escuta, eu queria saber o que está acontecendo com o B e com o A aí. Ela disse, Henrietta, é que meu marido, ele é bipolar. Ora ele está bom, ora ele está ruim. Ele quebra as coisas. E as crianças já tinham falado. O prof, ora pelo meu pai, porque ele quebra tudo dentro de casa. Ele fala palavrão. Ele quebrou um celular. Então imagina qual é o contexto que aquelas crianças estão vivendo. Sabe o que a gente fez? A gente mudou. A gente passou a tratar eles com amor. Porque se eles não estão recebendo amor em casa, eles vão receber amor aonde? Na igreja. Quem vai dar amor para eles? A mãe. É fácil? Não, não é fácil. Mas vem cá, querido. Está tudo bem? Vamos orar hoje? Está algum problema?
Às vezes faz uma piadinha sem gosto, daí você já não dá tanta trela. Porque parece que o diabo quer que a gente dê ênfase para aquilo que é mal. Né? Aí eles vêm com agressividade, eles vêm com violência, eles vêm com palavrão, e a gente vai com ferro e fogo. Não. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente vá com ferro e com fogo. Mas vamos com amor. Então a gente tem que mudar a nossa tática. Porque se Jesus fosse ouvir o que aquelas pessoas estavam dizendo, não precisa mais ir. Não precisa mais ir que ela já está morta. Se ele fosse dar ouvido para aquela circunstância, ele já não tinha mais entrado naquela casa, já não tinha mais operado aquela cura. Então a gente tem que ter discernimento. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu nem falei da correção ainda, irmãos da vara, que é bem difícil. É difícil na minha casa? É difícil na minha casa. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara, né? Que nós precisamos corrigir os nossos filhos. Que isso os livrará do inferno. Então é importante que, ainda que eles tragam uma bagagem de casa, as crianças desse contexto, vocês não vão deixar de ensinar a verdade. Vocês não vão deixá-las de corrigir, né? Como ontem, quando uma criança disse assim, por que ela me deu porrada? E ministrar, deixa eu dizer para vocês que estão, né? Como disse o pastor, a gente é bebezinho, a gente está começando o ministério infantil. Ministrar com a criança não é só eu estar amparado numa lição pronta. Ministrar com a criança é eu aproveitar toda e qualquer situação para ministrar. Porque quando ele disse assim, você me deu uma porrada, qual foi a palavra que eu falei para ele? Quem acusa é Satanás. Estava dentro do meu contexto da minha aula? Não. Mas isso é ministrar. Isso é com os nossos filhos. Toda e qualquer situação que houver no meu lar, eu vou ministrar com a minha filha. Então a gente não tem que passar desapercebido para corrigir. Corrigir não é só com a vara quando ela se faz necessário, mas em todo tempo. Então em todo tempo a gente vai estar ministrando com os nossos filhos, com as crianças. E eu queria dizer para vocês assim, pastor, é uma coisa assim que eu sinto no meu espírito. Que às vezes vocês estão olhando para a dificuldade de vocês. E é muito bom a ajuda do ministério que vocês estão recebendo. Vai ajudar muito vocês. Mas vocês precisam entender que o Senhor, Ele quer gerar algo específico. Entende? Algo daqui. Algo dessa comunidade. Porque quando nós viemos de Itajaí, a nossa realidade era assim, 30 crianças numa sala, de 2 e 3 anos. Quando a gente montou a igreja lá, a gente tinha uma salinha que tinha 5, uma salinha que tinha 10, uma salinha que tinha, né? E às vezes era tudo misturado, como aqui, uma salada de fruta. E a gente foi gerando aquilo que o Senhor foi gerando conforme aquilo que a gente estava vivendo. Está me entendendo? Então, assim, é muito bom o suporte, mas o que eu sinto que de dizer para vocês é que vocês precisam gerar algo. Porque aqui eu tenho um tipo de filho. Entende? Quando Maria e Isabel se encontraram, as crianças se movimentaram, mas João gerava algo. João tinha um propósito. Amém? Que era preparar o caminho de Cristo. E Jesus tinha um outro propósito. Então, comunidades, elas têm propósitos específicos. Então, tem coisas que a gente vai gerar. Então, assim, vocês podem ter o material didático pronto. Bênção, muito bênção. Mas não fiquem presos a ele. Porque o Espírito Santo, ele nos dá liberdade. E daí, às vezes,
Eu preparo uma aula com todo o ritual que ela me dá. E daí eu chego lá em cima e eu me frustro. Porque eu não consegui aplicar aquela aula e eu me sinto incapaz. Mas aí, quando eu discerno, e eu vejo que às vezes uma oração, ela foi mais importante do que toda a minha aula. Eu me frustrei muitas vezes, porque quando a pedagogia ela é excelente, Eu creio que o Senhor, ela me preparou para o tempo que eu estou vivendo. Né? Como eu falei para as irmãs, a minha pedagogia ela é para o reino. Só que muitas vezes eu preparava a minha aula com início, meio e fim, com tudo bonitinho, irmãos. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E chegava na sala, não dava nada certo. É como uma pregação, né? Não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor quer fazer. E daí a gente se frustra, João. Poxa, mas eu preparei assim, porque estava ali que era para fazer assado. Mas onde está a liberdade do Espírito Santo? Então, às vezes, a aula, irmãos, ela vai ficar de lado. E vocês vão ter que parar para ouvir, às vezes, uma situação que aconteceu com uma criança. E em cima daquela situação, vocês vão ministrar toda a aula. Quando a gente ontem aqui acordou, que eu falei assim, e a gente olhou, vai ter ministração para as crianças. E eu não sabia mesmo que eu ia ministrar com eles. E eu corri na minha despensa e eu peguei um avental da Arca de Noé. E eu vi no avião pensando, como é que eu vou trabalhar com... O que eu vou falar para eles? Sem saber o contexto dessa igreja, sem saber nada dessa igreja. E o que eu compartilhei? O que o Senhor colocou no meu espírito? Que Noé só conseguiu construir a arca porque ele teve os filhos para ajudá-lo. Ele teve um Sem, um Cã e um Jafé. Assim como Jesus teve um Pedro, um João e um Tiago. Então Jesus ele precisa de filhos obedientes para edificar algo. E foi isso que eu compartilhei com eles. E dentro daquilo que eles foram liberando, a gente foi conversando. Aí alguns vêm e perguntam, vai ter desenho? Muitas vezes eu não preparo lição com desenho para as minhas crianças. É conversa, é diálogo. E aquilo que eles vão trazendo, nós vamos liberando. Aquilo que eles vão sentindo fome, nós vamos alimentando. Porque crianças têm perguntas. Por que vocês acham talvez que a filha de Jairo estava enferma? Às vezes ela estava tão alheia, querido. O pai estava tão alheio à situação que ela estava vivendo. Talvez ele tinha tão pouco tempo de vir para casa, para abraçá-la, para inculcar a palavra do Senhor, porque ele estava preocupado com o seu ministério. E essa criança adoeceu. Você está preocupado com o que o seu filho está ouvindo? Você está preocupado com o que o seu filho está vendo? Você está preocupado com o que o seu filho está comendo, que está alimentando o seu espírito? Deixa a televisão ligada. Vê qualquer coisa no celular. Escuta qualquer música. Queridos, não é fácil esconder os nossos filhos. Não é fácil. Se alguém me dizer que é fácil, eu vou dizer para vocês, olha, então me diz qual é a receita. Porque educar os filhos na Babilônia que nós estamos vivendo é difícil. Nós sabemos, nós compartilhamos, nós conversamos. Choro porque vejo crianças sofrendo. Porque vejo crianças sofrendo que querem que o pai volte, mas o pai não volta. Crianças que estão vendo um padrasto, às vezes, abusar psicologicamente da sua mente. Vocês podem ter a dimensão, claro, vocês estão acompanhando, mas vocês estão chorando por aquilo que vocês estão ouvindo e dizendo, Senhor, nós colocamos no teu altar a vida do Joãozinho porque o que ele estava vivendo dentro de casa. Dói, queridos, assim, para mim, eu choro muito por lares em que os pais não estão presentes. Vocês têm um outro contexto. Por quê? Porque eu me coloco no lugar da criança.
Porque os meus pais se separaram, eu já era adulta. Mas isso me causa dor. Você imagina para uma criança. Isso é compaixão, nós nos colocarmos no lugar do outro. Aleluia. Coloquem diante do altar do Senhor a vida delas. Nós temos que preparar os nossos filhos para ser, sabe como quem? Uma menina. A escrava de Naamã. Esse é o meu desejo para minha filha. A escrava de Naamã. Escrava, cativa. A Bíblia não diz, mas eu creio que ela estava longe dos pais. Mas ela disse: se o meu Senhor soubesse quem é o meu Deus. Quem é o meu Deus. A Bíblia diz que ela era uma menina. Ou seja, diferentemente talvez da filha de Jairo, essa menina ela estava apta para estar no lugar que ela estava, para acreditar naquilo que Deus podia fazer. Então vocês conseguem entender que essas crianças, elas podem estar no ambiente que elas estão, aleluia, e elas podem começar a dizer: o meu Deus pode modificar o ambiente que eu vivo, aleluias. Elas podem proclamar e dizer: o meu pai e a minha mãe podem se converter. O meu pai e a minha mãe podem ser livres das drogas. O meu pai e a minha mãe podem ser livres da prostituição. O meu pai e a minha mãe podem ser livres de todo o cativeiro de Satanás. Aleluias. Façam eles acreditar nisso. Façam acreditar que ainda que a casa deles esteja toda destruída, o pai leproso, eles podem ser como a escrava de Naamã, libertadores. Inculquem isso na cabeça deles, por favor, acreditem nisso, em nome de Jesus. Uma verdade, uma vez estabelecida, ela é uma verdade. A semente, ela não brota da noite para o dia. Tem um processo de maturação. Você se converteu da noite para o dia? Você ouviu alguém falar de Jesus? Às vezes alguém te convidou: vamos na igreja. Você disse: hoje não. Hoje eu preciso ir para o boteco beber ainda. Não dá ainda. Ainda não é tempo. Teve pessoas que foi num gole, queridos. Foi instantâneo, mas talvez a gente parar para perguntar assim: como foi a tua conversão? Foi instantânea? Foi como um miojo, 3 minutos? Você aceitou e pronto? Ou teve todo um processo de maturação? Tem um processo. E com eles não vai ser diferente. Mas um vai plantar, outro vai regar, e quem vai dar o crescimento é o Senhor. Amém? É isso que Paulo nos fala. Então, façam as covinhas, lancem a semente, lancem a palavra, deem abraço, deem amor, dê comida, sim, dê banana, maçã, bolo, pipoca, dê um monte de coisa para eles comer. Dê tudo que eles precisam. Porque isso quem faz é a mãe, é a igreja. Mas inculquem a palavra em todo tempo. Se tiver que parar a aula, João, de ministrar aquela coisa mais linda que você preparou, por causa de uma situação, pare. E diz: vem cá, vamos conversar, querido. O que o Senhor nos fala? Queridos, a minha filha, as situações assim, quando nós estamos nos preparando para algumas situações, a Letícia, ela vê muita opressão. Mas as opressões que vêm nela são para me tirar da casinha. E eu fico nervosa, fico agitada e fico estressada. Então a gente tem que parar. E eu arrumei ela antes de vir para cá. A gente desceu.
E ela disse, essa roupa está me incomodando, e assim, eu fui lá, troquei de roupa nela. E a gente desceu, ela disse, eu quero botar a sapatilha. Eu disse, eu não vou mais. Você fica aí agora. E vim para cá com ela, e ela brava comigo. E daí o pastor foi orar conosco. E ela veio me abraçar, e ela disse, você me perdoa? E ela sempre me pergunta, quantas vezes você vai me perdoar? Sempre. Porque Jesus diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você sempre vai me perdoar, mãe? Sempre, filha. Sempre vou te perdoar. Mas não é porque que eu vou perdoar que eu não vou corrigir. Não é porque eu vou perdoar que eu não vou advertir e vou dizer que está errado. Então, pais, nós vamos sempre perdoar. Sempre vamos perdoar como Cristo sempre nos perdoa. Mas não é porque nós não vamos perdoar que nós não vamos advertir. Porque assim faz o Pai conosco. Ele nos perdoa, mas todo pecado cometido por nós tem consequências. Nós vamos responder por aquilo que nós fazemos. Amém? Então, todo momento é momento de liberar a verdade. Então, se for preciso, pare a sua aula. Para tomar uma situação. E dizer, queridos, Jesus faz assim. Ele é o modelo, Ele é o padrão, essa é a verdade. Amém? Eu vou encerrar com uma palavra que o Senhor deu para o meu esposo, não foi para mim. Que está no livro de Jó. 1:5. Meu Deus, perdão, pastor. Jó 1:5 fala assim. Amém, igreja? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você entende, pai e mãe, a sua responsabilidade? Que caso a minha filha peque, eu preciso me colocar num lugar e santificar ela. Eu preciso me sacrificar da mesma forma que Cristo se sacrificou por mim. Eu não vou esperar ela crescer, se arrebentar na vida, para ela se converter. Não. Eu vou ensinar agora. Porque eles são os sacerdotes reais. Eles já são essa geração. Eles não são a próxima geração. Eles já são a geração. Eles já são profetas. Queridos, a minha filha, ela é uma boca profética. Porque quando eu saio da casa, ela diz assim, meu pai é o sacerdote da nossa casa. Você não precisa me lembrar. Eu sei que ela é sacerdote. Nossos filhos são profetas. Quando a gente não quer ouvir o Espírito Santo, muitas vezes eles vão falar. Eles vão falar, sabe por quê? Porque criança, ela é pura. Ela é sincera, ela não mente. Ela não faz o desse. Ela comeu o pão, ela vai dizer, não gostei do pão. E a gente come, engole, diz que tá bom. Criança não faz isso. Se sacrifique pela sua família. Se sacrifique pelos seus filhos. Porque isso foi o que Cristo fez pela igreja. Isso Ele fez por mim e por você. Pelos seus filhos. Pelos nossos pecados. Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Jó está falando, caso os meus filhos tenham pecado, Senhor, eu quero sacrificar por eles. Eu quero santificá-los. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Aleluias. Vamos orar. Vem cá, Pai. Aleluia. Queridos, que a minha oração é: Senhor, vira uma chave. Gera algo novo neste ambiente, nos homens e mulheres deste lugar. Que vocês possam gerar aquilo que o Senhor quer gerar em vocês e através de vocês. Que o pastor dessa igreja, que a mãe dessa igreja, eles possam encontrar no meio deles Pedro, João e Tiago. Que aqueles que não acreditam nessa obra, que olham para essas crianças e não acreditam que elas podem dar alguma coisa, olha, pastor, eu vou dizer bem claramente, que eles saiam da casa. Amém? Porque ou eles estão no mesmo barco, na mesma casa, na mesma mesa, comendo o mesmo pão, dividindo o mesmo ovo, ou eles não estão. Amém? Meu Deus, desculpa, pastor, mas isso é muito difícil de falar. Porque às vezes a gente ama pessoas e a gente quer que elas estejam conosco. Mas não adianta estar na mesma casa se não tem a mesma causa. Como o Senhor falou, nós temos que estar no mesmo propósito. Amém? E eu não vejo, queridos, outra leitura do que a filha de Jairo para vocês hoje. Eu acho que ela é muito reveladora. Eu acho que ela é muito profética. E eu disse: Senhor, eu sei porque o Senhor me trouxe aqui. Porque o Senhor trouxe a minha casa. Amém? Eu queria que o meu esposo orasse por cada casal que está aqui. Eu queria orar específico, queridos, por aqueles que sentem que têm chamado para tocar nas crianças. Porque eu queria que aquilo que o Senhor tem dado a nós, eu gostaria de impartir essa unção. Eu sei que todos vocês, ou mulheres que estão aqui, as meninas que são solteiras, adolescentes, mas eu queria impartir aquilo que o Senhor tem nos dado. A mesma unção, o Senhor fala que a unção ela escorre. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então eu gostaria de orar por aqueles que dizem assim: Senhor, eu quero servir esse ministério e eu quero tocar nas crianças. Eu queria orar específico com essas pessoas. Eu queria que você viesse à frente, amém? Amém? De glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Senhor. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, ninguém se compara a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, digno de glória, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei,
grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Senhor, toda honra, toda glória. Aleluia, tu fosses envergonhado nessa noite, Satanás. Poder ao Rei Envergonhado Jesus. nessa noite, em nome de Jesus. E o louvor A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos profetizar sobre essa casa, Pai, uma paternidade, Deus. Nós queremos profetizar sobre essa casa, Deus, que crianças, pastora Cris, vão sair do leito de morte, que crianças vão ser ressuscitadas, porque elas vão encontrar paternidade neste lugar, porque elas vão ter o que comer neste lugar. Amém. Aleluias. Não acha que aquilo que o Senhor te deu é pouco. Aquilo que o Senhor te deu é necessário para esse tempo. Não acha que a falta de ter uma pedagogia é essencial. Ela não é essencial. Ela não é essencial. Essencial é eu me jogar nos pés dele e deixar ele gerar o que ele quer gerar em mim e através de mim. Então vocês vão gerar, mulheres vão gerar, maridos vão conduzir, os Pedros, os Tiagos e os Joãos vão se levantar e os murmuradores vão bater em retirada em nome de Jesus, amém? Eu proclamo essa palavra, eu decreto essa palavra como uma voz profética sobre este ambiente. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, e essa palavra está ligada, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Amém, pastor? Aplauda o Senhor, amém?